Ranqueando aqui, né? Um vídeo da minha opinião. Ranqueando do pior ao melhor jogo da franquia de FNAF. Decidi contar aqui a franquia inteira de jogos, do FNAF 1 até o Ultra Peach, até o Secret of New, que confundi aqui. Só vai ter dois diferenciais. O primeiro que eu vou contar FNAF World, porque FNAF World é maravilhoso. Qualquer oportunidade que eu tiver de falar bem dele, eu vou usar. E também vou separar o Ruin do Secret Breach, porque por mais que seja na prática o mesmo jogo, quer dizer, por mais que seja na teoria o mesmo jogo, na prática a gente sabe que são coisas muito diferentes. Então, começando aqui embaixo, pelo 14º lugar, cara, não tem como. Infelizmente, não tenho dúvidas. Eu sei que parece perseguição, mas... Cara, eu juro por Deus, eu não tenho como. É Secret Breach, gente, por favor. E o pior, cara, é que eu não odeio Secret Breach. Não odeio. Eu acho que o jogo nota 5, 6. Mas, mano, todo o lance da história que aconteceu por trás, de que tinha uma data específica pra lançar o jogo, mas aí não lançou, mas aí a Studio queria que lançasse. Aí o jogo saiu, o jogo claramente não tava pronto, mas a Studio queria porque queria que saísse a data que tava proposta. O jogo só todo bugado, tudo estranho, tudo esquisito. Todo o lance de que o jogo tinha uma outra história pra ser contada, que eles mudaram, e fica aquela história muito sem graça. A Vayne, que foi uma vilã que desde a época do Hellpoint estava sendo completamente hypada. Uma época que eu não tenho saudade nenhuma. Tem gente que ama Secret Breach, inclusive tenho amigos meus, uma amiga específica, que amam Secret Breach, que falam que é o melhor da franquia, mas infelizmente eu não faço parte dessa fanbase, dessa parte da fandom. E eu coloco ele como, na minha opinião, o pior FNAF de todos. Em 13º lugar, eu vou colocar o FNAF Hellpoint 2. Esse, eu não tenho nada contra o Hellpoint 2, nada. Nem acho ruim o jogo. É só porque tem momentos que eu esqueço que esse jogo existe. É certo, tem momentos que eu esqueço que o Hellpoint 2 existe. O retcon lá de que o pai da Cassie, é o amigo do Michael F, tá lá no FNAF 4 e tal. É da hora, mas assim, não tem nada que o Hellpoint 2 faça que leva a história pra frente, então ele vai ficar bem lá embaixo da lista. Pra mim é o segundo piorzinho da franquia. Em 12º lugar, eu acho que pode ficar o FNAF 3. O FNAF 3, ele... Eu gosto... Eu acho a ideia da defesa que ele tem no jogo muito sem graça, o lance do áudio. Eu acho muito ruim. Fora que tem os Phantoms, que é o grupo de animatronics mais sem graça, mais sem sal e mais inúteis da história de FNAF. Tipo assim, eu queria conhecer realmente 3 pessoas na Terra que acham que os Phantoms são o melhor grupo de animatronics que existe. Eu acho que não existe, porque os Phantoms eles são muito horrendos. E a gameplay do FNAF 3 eu acho muito chatinha, mas a história eu acho muito da hora, tá? Vai ter muita gente que fala que ela é inútil, eu acho que ela é muito da hora. Foi no FNAF 3 que foi trazido Springlocks, introduziram Springbone, introduziram todo o lance lá do Follow Me, que eu acho bem da hora. Então assim, a história do FNAF 3 eu acho bem legal, mas a gameplay eu acho bem chatinha. E tem algumas ideias que eu acho que são bem chatinhas também. Na posição número 11, eu coloco o FNAF 4. Por quê? Porque eu acho a gameplay do FNAF 4, eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que é a gameplay de FNAF 1 bem melhor, bem melhorada. Então assim, a gameplay é muito foda do FNAF 4, eu acho muito foda. O lance do terror também, dos nightmares, tem que dar pra trás, tem que dar pra porta, da porra da roupa. É bem legal. O problema é que a história do FNAF 4, ela é horrorosa. Sério, é muito ruim. A história do FNAF 4 é tenebrosa de ruim. Tem muita coisa que não é explicada. As poucas coisas que são explicadas é explicado de mau jeito. É muito explicado de mau jeito, explicado de qualquer jeito, que é só pra dar justificativo pra. Ah, isso aqui é do tal jeito. Aí é assim. O FNAF 4 explica assim. Fora que tem coisa que até hoje, quase 11 anos, quase 11 anos depois do lançamento do jogo, tem coisas que a gente não tem explicação ainda do que é. E eu nem tô falando da caixa, dane essa caixa, nem o Scott que ia pra aquela caixa. Eu tô falando de outras coisas. Outras coisas que depois de 11 anos a gente não sabe o que representa, o que é pra representar. E assim, cara, a história do FNAF 4 é horrível. A gameplay é boa, mas a história é um lixo de ruim. Em 10º lugar, eu coloco a Ultimate Custom Night. Por que eu coloco em 10º lugar? Porque eu acho a Ultimate Custom Night um jogo muito divertido. Acho um jogo muito divertido. Mas eu acho que a história é muito básica. A história do Ultimate Night, se você consegue resumir a história do jogo em, sei lá, 2 frases. Mas no geral, cara, a história é muito básica.
Foi a primeira vez que teve lançado dublagem dos animatronics, né? Que foi bem da hora na época. Até antes já tinha dublagem de alguns animatronics, tipo a Baby. Mas, assim, no geral, assim, pra todo mundo ver, tipo assim, muitos personagens é a primeira vez. E, mas, em geral, cara, a história. Não é que a história da UCN seja ruim. É só que ela é muito básica. Ela é muito básica. A história do UCN é muito básica. Fora que também teve aquele lance, né? Aquele personagem lá, aquele jacaré desgraçado que eu não vou nem falar nesse vídeo. Então, em 10º lugar, eu acho que tá um personagem. Não é ruim, mas tem jogos bem melhores. Em nono lugar, eu coloco o FNAF Secret Breach Ruin. A DLC do Secret Breach. Porque eu acho ela anos-luz na frente do jogo original. A Cass, pra mim, é a personagem 1 milhão de vezes melhor do que o Gregory. O Gregory é horroroso como personagem, na minha opinião, óbvio. A Cass é melhor em carisma, em história, em tudo que o Gregory falha. A gameplay do jogo eu acho bem interessante, só que é tipo assim. A maneira como eles colocaram o Mimic do universo de FNAF foi muito sem graça. Porque assim, antes disso, antes do Secret Breach Ruin, tirando a galera da fandom, quem conhece o Mimic? Ninguém. Ele foi jogadaço na DLC. Tipo assim, ele era pra ser o vilão principal da DLC, só que quem não conhecia o universo não sabia bosta nenhuma do que ele era. Então assim, o Mimic foi muito mal explicado e mal aproveitado no Ruin. E no geral tem outras coisas também que me fazem eu achar ele meio sem graça. Mas no geral é um jogo muito legal, tá? O Ruby é muito bom. Muito bom. Mas só tá embaixo porque ele faz o jogo se tornar são superiores. Em oitavo lugar, na posição de número 8, eu coloco o FNAF 6. FNAF 6, o Pizzeria Simulator. Por quê? O áudio final do Henry é fantástico, não tem nada pra falar. Ele entrega plot twist, entrega a cena final, o fim da franquia. Ótimo, obra de arte. A parte do Tycoon eu acho muito legal. Tem muita gente que não gosta da parte de você ter que mexer na pizzaria. Eu acho muito legal, tá? Particularmente acho muito legal. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal. E... Tuberculose no meio do vídeo, tudo bem? Continuando o que eu tava falando. A parte do Tycoon também a gente não gosta, mas eu acho muito da hora. A única coisa do FNAF 6 que eu não gosto muito é a gameplay mesmo, de sobreviver. Eu não acho ela ruim, eu só acho que ela é meio... Se a gente pegar todas as gameplays sobreviventes dos 6 primeiros jogos, do 1 até o 6, eu acho que a do 6 é a mais fraquinha. Até mais que a do 3. Eu acho que a gameplay do 3 do 6 é um pouco mais interessante que a do 6. Mas, de novo, o único problema do final pra mim é isso, que é a gameplay. Mas de resto, a história é maravilhosa, o final é maravilhoso, a parte tá divertida, então assim, não tem nada pra criticar além da gameplay, não. Em sétimo lugar, eu coloco o FNAF 2. Por quê? Peraí, eu vou morrer, peraí. Voltei aqui, tive uma crise de desgraça, mas tudo bem, voltei aqui. Continuando o que eu tava falando. Em sétimo lugar, fica o FNAF 2. Por que eu coloco ele em sétimo? Porque assim, ele é muito icônico. Ele é o. Tem bem. Ele é tipo o que tudo que o primeiro jogo consegue fazer, só que maior e melhor. E cara, em sétimo tá o FNAF 2, eu acho que se encaixa. Porque assim, introduziram muita coisa, introduziram a Fabric Comunidade, né? Introduziram o lance do Purple Guy. Os minigames começaram com esse jogo, o Purple Guy começou com esse jogo. Então assim, tudo que ele representa pra FNAF e pra fã de FNAF, o FNAF 2 é muito importante pra fã de FNAF e pra história de FNAF em geral. Foi aí que começou os minigames, começou o Purple Guy, começou todo o lance do mistério. A gameplay é da hora, a gameplay do FNAF 2 é muito da hora. Mas eu acho que me peca um pouco a história do FNAF 2 também. Que eu acho que ela não é nem de longe tão ruim quanto do FNAF 4. Do FNAF 2 é anos e anos e anos melhor do que o do FNAF 4. Mas ela, assim como a história de Ultimate Night, ela é muito basiquinha. E além dela ser básica, ela não tem muita relevância por causa da franquia. Então assim, é bom, é muito bom, é importante demais pra fã. Mas, de novo, a história básica dele é um pouco sem graça, mas o jogo é muito da hora. O FNAF 2 é muito bom. E talvez seja disparado o FNAF que eu mais joguei da franquia. Disparado que eu mais joguei, o FNAF 2. Em sexto lugar, eu coloco o FNAF 1. Primeiro lugar, porque tudo, né? Se não fosse pro FNAF 1, eu ia estar fazendo esse vídeo aqui, então meio que projeto aplicativo. Mas o jogo em si eu acho da hora. A gameplay do FNAF 1 eu acho boa. Como eu falei, eu acho que o FNAF 4 melhorou a gameplay, melhorou a história, mas também. E cara, eu até poderia citar aqui que a história do FNAF 1 ela é boa.
Mas acho que isso é muito mais mérito do Week Before do que do FNAF 1 mesmo. Porque a história do FNAF 1 mesmo, apesar dela ser muito legal, foi o do Week Before que meio que mudou tudo isso pra deixar muito mais interessante. Então assim, eu não vou incluir o Week Before aqui, vou incluir o FNAF 1 mesmo. E pelo FNAF 1 mesmo, a história é da hora. Vontade de morrer. E continuando. A história do FNAF 1 é da hora, ela é muito maneira, mas assim, no geral, ela acaba tendo detalhes. O Dog Before ele pega a história do FNAF 1 e deixa muito mais interessante. Então, assim, ele tá em sexto lugar porque, como eu falei, se não fosse pelo FNAF 1, não tá fazendo esse vídeo, então, assim, não tem que justificar muita coisa. Mas, de novo, a história ela é boa, só que o Dog Before muda isso, o Dog Before não é um jogo, então eu não vou incluir muito aqui. Mas o FNAF 1 é fantástico. Agora chegando no top 5, os jogos que pra mim são os 5 melhores da franquia. Em quinto lugar temos o FNAF Help Wanted. Help Wanted é muito bom, é muito bom. Foi o grande início da nova era de FNAF. Introduziu uma história muito interessante. A história do Help Wanted eu acho uma história muito legal, ela é muito da hora. O Glitch Trap pra mim é um dos melhores designs da história do Scott, assim, é um design muito, 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 muito legal. E eu fico muito triste que ele nunca mais foi usado. Porque eu acho o design do Glitch Trap o melhor design de coelho da franquia fácil. Fácil, mas muito fácil. Melhor que o Spring Trap, melhor que qualquer coisa. É o melhor coelho da franquia em questão de design de todos. Até hoje eu não faço a mínima ideia de como eles chegaram naquele design incrível. Todo o lance todas as placas de metal que foi desenhado, o jogo de realidade virtual, o jogo em si é muito bom, realmente a imersão dele é muito foda. Bem mais do que o Secret do que o Hellpoint 2, por exemplo. O que faz esse jogo ficar muito mais baixo na minha concepção é porque meio que nada do que ele fez foi pra frente. Pelo menos por enquanto, nada do que estabeleceu na história foi pra frente. Ou muito pra frente. Mas assim, o jogo é muito bom. Não tem como dizer que não é muito bom. O jogo é fantástico, a gameplay dele é ótima. E a história dele é muito bom. E a Vanessa é uma protagonista que, apesar de não ter muita profundidade no Harry Potter de 1, ela é da hora. Eu vou morrer nesse vídeo. Em quarto lugar, temos FNAF World. Sim, tem gente que vai estranhar FNAF World, tatuando em cima. Mas, cara, a FNAF World é fantástico. Pelo menos a história dele é uma história muito boa. Uma história de criança, envolvendo o passado de uma criança traumática. De memórias que estão fragmentadas. De crianças que querem fazer a vida de outras crianças felizes. Então, assim, é um jogo muito fofinho. Com uma cara fofinha, com uma história fofa. Que explora muito mais o lance do Pride Child, da Cast e tal. O lance do Felipe Sage, que introduziu também. Que explica muita coisa da lore atual de FNAF. O único problema do FNAF World pra mim é a gameplay de RPG dele, que é. Meu Deus, um pouco insuportável. Mas assim, tirando a gameplay de RPG do FNAF World, que é insuportável, eu não aguento mais. Mas assim, a história do FNAF World ela é linda. Ela é muito bonita e eu espero que o Scott, que provavelmente o jogo que foi anunciado agora, né, que ele falou lá do Dalco, seja o FNAF World 2 e que ele melhore ainda mais o que já é bom. Por isso que FNAF World fica em quarto lugar. Chegando no top 3, os 3 melhores jogos de FNAF pra mim. Em terceiro lugar fica o jogo mais recente da franquia, FNAF Secret of the Mimic. E é outro jogo que assim, eu não tenho nem o que falar muita coisa. Ok. É o melhor jogo de FNAF em termos de terror. Em quesito de terror, é de longe o melhor FNAF da franquia. Fácil. Fácil. Todo lance de você não saber qual é o mecânico que vai, qual o traje que a gente vai usar. Todo lance da história do Edwin Murray e do David, que é muito bem trabalhado nesse jogo. Muito mais que os livros. É muito bom. O Arnold, pra mim, é um personagem que, apesar de ele não ser tão bom quanto a Cassie, pra mim ele é legal. Eu gosto do Arnold. Eu acho que ele funciona bem como protagonista. E não tem muito o que falar também não, cara. O jogo é lindo graficamente, a história dele é muito boa e recomendo muito vocês jogarem. É maravilhoso. É o jogo mais recente da franquia. E pra mim é de longe o melhor final feito pela Steel da franquia de todos. E em segundo lugar, pode parecer um pouco exagerado da minha parte, mas em segundo lugar fica FNAF Sister Location. Sim, gente, eu sei que Sister Location não merece nem um pouco estar aqui junto com esses jogos. Se a gente fosse avaliar friamente, Sister Location tá lá pra trás, lá na época, lá no sexto ou no sétimo lugar. Mas, cara, eu não tenho como não explicar o que se diga o System Location. Porque, assim, primeiro, o System Location foi de longe pra ficar como eu joguei. Eu fui jogar System Location pela primeira vez em janeiro do ano passado. Eu acho que eu só joguei System Location, acho que umas 5 vezes. E pra mim é suficiente pra eu colocar ele em segundo lugar. É de longe o FNAF mais diferente da franquia. É de longe o mais diferente. Todo o lance lá da After Robotics, dos Funtimes, que são designs incríveis. A Baby, que pra mim é a melhor vilã de FNAF até hoje. Eu amo a Elizabeth, eu amo a Baby. Ela é maravilhosa nesse jogo. E pra mim ela é a grande cara do System Location, né? Não, ela é a grande cara do System Location.
Eu acho a história dele muito bom. O lance de você ter que se incomodar, a parte da Balora, a parte do Phantom Force. Pra mim é tudo bom. Eu acho muito foda. E pra mim é o melhor FNAF clássico da franquia. Ele é o mais diferente, é o mais divertido, com uma história impactante, uma história importante, uma história legal de todos. E por isso que eu coloco em segundo lugar. Eu realmente amo o FNAF System Location. Pra mim é um dos melhores. E pelo lugar, vá. Não vou nem explicar. FNAF Repeat. Vou explicar o quê? Não tem o que falar, né? É isso.